Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Teologia dos Sacramentos. Na aula anterior, nós vimos um pouco da introdução com as definições sobre o que é sacramento, entramos um pouco nos conceitos, vimos lá o conceito de mistério e de sacramento, né? Mistério grego, sacramento do latim, e alguns fundamentos bíblicos, né? Para esses conceitos, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Depois a gente já entrou na primeira parte da disciplina que nós chamamos de Doutrina Geral dos Sacramentos, e aí falamos um pouco para vocês sobre o pensamento sacramental, fundamentando ainda aquilo que se pensava se pensa até hoje também dentro do que era do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Bom, hoje nós vamos fazer um pouco uma abordagem histórico-dogmática, né, falando um pouco da história do conceito, né, ou dos conceitos aí de mistério e sacramento dentro da Igreja Antiga, até mais ou menos na escolástica. Tá? Então, bom, a história então dos conceitos na Igreja Antiga, a partir do século II, os conceitos de mistério e de sacramento se fundem na teologia ocidental. Então, nesse sentido, é preciso, antes de tudo, olhar, né, para a história dos conceitos antes da gente apresentar a reflexão teológica da Igreja Antiga sobre a natureza e o efeito também do sacramento. Né? Então, começando por mistério, não, a palavra grega mistério, e dentro do pensamento dos teólogos da Igreja Antiga, o emprego da palavra mistério tem uma amplitude de significado semelhante ao feito no Novo Testamento, tendo em vista que o Novo Testamento tem basicamente ou praticamente toda a sua redação no grego. Né? Então o Novo Testamento vai ter bastante impregnado a questão do mistério, né? Trazido aí da cultura grega. Mas dentro dessa cultura nós vamos perceber esse próprio conceito indo em encontro, né, em embate na verdade, né, com a gnose da época e com os cultos de mistério. E que, por mais, apesar de eles fazerem algumas associações a esse conceito, né, que nós vamos perceber as doutrinas ocultas do gnosticismo, né, e também os cultos pagãos que denominavam as suas experiências, né, também de mistério. Né? Então vai gerar um pouco esse embate, e até que nós vamos perceber alguns padres apologetas, né, padres do tempo da patrística, lembrando padres sempre com letra maiúscula, né, da patrística, em especial os alexandrinos apologetas, vão assim, se debater bastante dentro desse conceito, principalmente se contrapondo com a gnose e os cultos pagãos. Quem que são os padres apologetas? O que que são, né? Os padres apologetas eram aqueles que escreviam, né, defendendo a fé cristã. Lembrar que até então o cristianismo não estava inteiramente, como posso dizer, aceito, não era inteiramente aceito, existiam muitas perseguições, então em frente à face de muitas mudanças, frente também a tantas culturas, tantas movimentações, por assim dizer, do tempo grego, eles precisavam defender, ou seja, fortalecer e reforçar a questão da teologia cristã. Né? Então, desses padres apologetas que defendiam e apresentavam também a fé cristã, nós vamos ter principalmente Clemente, né, de Alexandria, lá mais ou menos entre os anos 150 a 215, né, depois de Cristo, e também o famoso Orígenes, né, que é também um apologeta alexandrino, ali mais ou menos entre os anos os anos 184 a 253 também depois de Cristo. Tanto Clemente quanto Orígenes eles se contrapunham, né, aos conceitos da fé cristã trazidos, né, da gnose e também dos cultos pagãos, né? E claro que no pensamento apologético
desses dois, os conceitos da fé cristã que eram os verdadeiros mistérios, não os mistérios gnósticos, nem os mistérios de culto pagão, né? Então, no pensamento desses apologetas é que vão resultar duas mudanças essenciais para a teologia da época em relação ao Novo Testamento, né? A primeira mudança, contrariando a concentração paulina no único mistério que é Cristo, passa-se então a falar de mistérios no plural. E, em segunda mudança, os ofícios litúrgicos também passam a ser chamados de mistério. Bom, se o movimento que vinha estava afunilando e restringindo a questão do mistério, no embate com o gnosticismo e os cultos pagãos, esses padres apologetas eles começam de novo a ampliar, por assim dizer, o conceito de mistério, né? Não fica mais naquela concentração única, né, do pensamento teológico paulino, né, do mistério o Cristo, né? E também as próprias liturgias, os ofícios de oração e tudo mais, eles começam também a chamar de mistério. Tudo isso para levar ou para reforçar, por assim dizer, a fé cristã, né? Os conceitos da fé cristã como sendo conceitos realmente verdadeiros. Dito isso, da questão do mistério, nós vamos para o conceito de sacramento, né? E aí o radical latino SACR, né? Sacre, em geral ele designa, né? A esfera do sagrado, aquilo que é religioso, né? E aí nós vamos ter o verbo sacrare, que significa destinar algo ou alguém à esfera do sagrado. E aí consagrar, né? Vamos ter também o verbo consagrar. Então sacrare, destinar algo ou alguém à esfera do sagrado, consagrar. Portanto, sacramento refere-se tanto ao ato de consagração quanto ao meio consagrador, né? O ato da consagração e também aquele que é usado como instrumento de consagração, né? No caso aqui, para exemplificar e ficar bem claro, dentro da celebração eucarística, por exemplo, a consagração, que é o ato, né, o ápice da nossa Santa Missa, e o meio consagrador, que é o sacerdote, né, e que consagra as espécies, tá bom? Então, no uso linguístico concreto da Antiguidade Latina, o vocabulário tem tido certo destaque acentuado, né, na perspectiva jurídica. São considerados, por exemplo, sacramento, o juramento no processo civil, o juramento à bandeira no exército, entre outros aspectos mais. Aqui é só um parênteses para a gente entender que a palavra também sacramento adquire um certo modo, uma amplitude, saindo até da esfera até religiosa, na questão aí do civil. Isso na Antiguidade Latina, tá bom? Bom, o sacramento como tradução de mistério, né? As primeiras traduções latinas das Sagradas Escrituras procedem de modo bastante diverso com o termo mistério. As versões que surgem na Itália, por exemplo, preferem o estrangeirismo mistério, incluindo até a tradução da Vulgata, né? A Bíblia Vulgata. Já as traduções de origem africana usam o termo sacramentum, como vai acontecer, por exemplo, com Tertuliano de Cartago, né? Ele vai usar muito mais o termo sacramentum, tá? Bom, esse termo também era aplicado ao batismo, cuja comparação com o juramento, que era o rito de ingresso, né? Parece dar-lhe também um acesso aprovável para a compreensão do batismo como sendo iniciação ao cristianismo, inserindo esse aspecto também a Eucaristia, tá bom? Entretanto, naquele período, a palavra sacramento preservava a semelhança da palavra mistério, e o seu significado era amplo, né? E Tertuliano, mais uma vez falando de Tertuliano, tanto o período posterior a ele também, não somente o batismo e a Eucaristia eram chamados de sacramenta, né? Sacramenta no latim, né? Mas também os planos salvíficos de Deus e os eventos da história vétero e neotestamentários, né? Em especial a humanação,
a morte e ressurreição de Jesus, os artigos de fé, os diversos ritos eclesiásticos, o juramento, as alegorias bíblicas, inclusive até toda a religião cristã, ou seja, toda a igreja, era chamada de sacramento, tá? Isso para ficar bem claro para nós que não existia ainda, dentro desse período, uma definição, quantos são os sacramentos? Praticamente quase que tudo era considerado sacramento do que estava na esfera da religiosidade, era considerado sacramento, como nós acabamos de ver, né? Não só o batismo e a Eucaristia, mas até os planos salvíficos de Deus, a história, os eventos na história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e Jesus que se humaniza, o Deus que assume a nossa condição humana, a sua morte, a sua ressurreição, os artigos de fé, enfim, aqui as orações, o terço, enfim, e os diversos também ritos eclesiásticos, juramentos que são feitos, né, eram feitos dentro da igreja, enfim, só para a gente ter bem claro que não tinha definido, né, o que eram, quantos eram, o que eram sacramentos. Isso vai vir mais tarde, né, mais tarde que se vai começar a funilar e se aceitar mais ou menos que são 7 sacramentos, até ser confirmado isso no Concílio de Trento. Bom, Agostinho, Santo Agostinho, né, ele vai usar tanto as palavras sacramento quanto mistério. Nas suas obras vão ser sinônimos, né? Agostinho é um grande teólogo e filósofo da igreja antiga. Ele se faz usar, né, de sacramento quanto de mistério, são sinônimos para ele. No pensamento de Agostinho, sacramento e mistério significam, né, em sentido sempre mais amplo, todo fato perceptível pelos sentidos, cujo significado não se esgota em ser aquilo que apresenta ser imediatamente, mas que além disso aponta para a realidade espiritual. Tá? Vamos de novo. Sacramento e mistério significam, em sentido sempre mais amplo, todo fato perceptível pelos sentidos, cujo significado não se esgota em ser aquilo que apresenta ser imediatamente, mas que além disso aponta para uma realidade espiritual, ou seja, é aquilo que é perceptível, né, nós percebemos pelos sentidos, olfato, visão, audição, enfim, né? Nós percebemos pelo físico algo que aponta para uma realidade espiritual, transcendente. Bom, entre eles, Agostinho também conta os sacramentos de Israel, a circuncisão, os sacrifícios, a festa da Páscoa, a unção do sacerdote, a unção dos reis também, e aí um monte de outras características, né, do povo judeu. E também as cerimônias da nova aliança, né, como um sacramento máximo para qual todos os demais convergem. É a encarnação de Deus em Jesus. Esse, em Agostinho, vai ser o grande sacramento que nós hoje entendemos como a Eucaristia, vai ser o sacramento que vai unir todos, né? O sacramento máximo, a encarnação de Deus em Jesus Cristo. E ao lado dessa concepção de Santo Agostinho, encontra-se uma mais restrita, pois pelo menos 1/3 do emprego da palavra sacramento para Agostinho refere-se a batismo e a Eucaristia. Então, ao mesmo tempo que tem uma amplitude muito grande do conceito, ele também trabalha um pouco mais restrito o sacramento como batismo, referindo-se ao batismo e à Eucaristia. Bom, uma reflexão então teológica, né? A gente entra agora numa reflexão teológica, porque o amplo leque de significados acaba sugerindo que nós precisamos procurar uma reflexão teológica, né? Principalmente ali nos padres da igreja, os primeiros padres. Não tanto na discussão do conceito de sacramento, mas sim na análise de alguns sacramentos separadamente, né? Portanto, então, entra em cogitação o batismo e a Eucaristia, especialmente por serem testemunhados com preferência, né? Eles são mais citados tanto na Didaqué, né, que nós estudamos em História da Salvação. A Didaqué também trabalha mais esses dois sacramentos, né, se vocês se lembram.
Então, algumas relações. Os padres gregos, né? Aqueles primeiros pensadores da teologia da parte grega, né? O pensamento de quase todos os padres gregos se desenrola no horizonte de compreensão do símbolo real. Tanto o ser humano quanto o mundo são interpretados de maneira que um é símbolo e o outro é realidade. Tá? Tanto o ser humano quanto o mundo são interpretados de maneira que um é símbolo, ou seja, o ser humano é símbolo e o mundo realidade, o outro é realidade. De uma realidade superior, mas não símbolo apenas no sentido de se enxergar uma semelhança e estabelecer uma relação, mas símbolo no sentido da realidade superior se expressar na inferior, de estar presente na inferior e atuar por meio dela, ainda que de uma forma deficiente e atenuada, né? E o plano de fundo desse horizonte de compreensão é formado pelo pensamento platônico, né? Bem platônico essa visão, bem platônica, em termos de imagem original e imagem cópia. O que é imagem original? A imagem original que se mostra na cópia. Ela está presente na cópia, ainda que de modo mais fraco quanto à essência. Para a gente entender o pensamento platônico, a filosofia de Platão, né, pensa esse mundo físico, esse mundo em que nós estamos, como um mundo limitado, como um mundo das cópias, ou seja, daquilo que é falso, que é fraco, né? Mas isso expressado daquilo que é o mundo ideal, né? O mundo ideal, as imagens que temos, o que nós somos aqui, na verdade, que é a imagem daquilo que está no mundo ideal, né? Então, somos todos cópias fracas da essência, que é a grande ideia. Por isso que ele vai fazer aí todo um trabalho meio que de ascese, assim podemos dizer, de alcançar as ideias supremas, de ir realmente às ideias que são verdadeiras, tá? Então, pensamento em termos de imagem simbólico e simbólico real determina a interpretação também da Eucaristia. E aí, como na figura se torna presente o que é figurado, né? Nós que somos a figura, temos em nós presente aquilo que é figurado, né? Desse modo, Cristo se torna presente na Eucaristia. E aí, esta que é denominada de figura, em grego eikon, figura, também imagem, né? Que nós vamos dizer typos ou antítipos, né? Typos ou antítipos, ou de semelhança, e no grego homoioma, e de símbolo, em grego símbolon, né, do Senhor exaltado. Então, figura é a figura, o eikos, a imagem, né, o tipos e antítipos é a semelhança, homoioma, e o símbolo do Senhor que é exaltado. Bom, com isso não se tem só em mente apenas uma figura estática, né, mas também de um evento figurativo, um evento realizador, de modo que se pode falar conforme a compreensão dos patrísticos gregos, não apenas de uma presença real, mas também de uma presença atual de Cristo. Por isso que é muito importante para nós entendermos isso, porque é o conceito que nós vamos ter ainda hoje da Eucaristia como não um simples teatro, não um simples uma simples lembrança daquilo que foi, aquilo que Jesus nos deixou enquanto mandamento, né, de celebrar a Eucaristia, de estar a serviço uns dos outros. É a presença real e atual, né? Aquele momento se torna atual, não é uma lembrança. E aí, no evento figurativo e ilustrativo também da celebração eucarística, os celebrantes, eles são envolvidos na história de Jesus, a história de Jesus Cristo. Celebrantes aqui lembrando não só o sacerdote, a equipe celebrativa, mas toda a assembleia que se insere ou se envolve naquele momento da história.
E o próprio Jesus se comunica nesse evento, né? Como nós temos como dado de fé, é Jesus que se apresenta nesse evento da Eucaristia. Quem se envolve com a figura, envolve-se com aquele que é o figurado, né? Nós que somos é, chamados a nos envolvermos com o figurado, né? Um pensamento semelhante nós vamos perceber por meio do conceito de imitação, ou em grego mimesis, né? Mimesis, imitação. Originalmente esse conceito era empregado pela designação de toda a existência cristã. A imitação no sentido de discipulado, o discípulo que imita o mestre. No decorrer do tempo, esse conceito ficou mais e mais ainda associado à liturgia. Desse modo, por exemplo, as catequeses mistagógicas de Jerusalém, atribuídas a Cirilo de Jerusalém, né, interpretam os ritos batismais como imagens e imitações de paixão, morte e ressurreição de Cristo. No gesto de despirem as roupas antes do banho batismal, os batizados que imitam a Cristo, que foi despido na cruz, e na tríplice imersão, né? A tríplice imersão em qual eles imitam seu morrer e os 3 dias e as 3 noites em que Jesus permaneceu no seio da terra, né? É um rito bastante bonito, né? Do rito do batismo. E a imitação também significa que é uma repetição dramática, né? Com forte cunho de experiência na liturgia, por meio da qual os batizados têm parte na história de Cristo, conquistando a salvação. A terminologia figurativa se encontra sobretudo entre os padres gregos, né? Nós vamos ter uma gama bastante ampla, uma riqueza maior no pensamento dos padres gregos no que se diz a terminologia figurativa. Entretanto, não quer dizer que ela se restringe só à igreja oriental, né? Para a igreja grega, os padres gregos. Por exemplo, aqui na tradição latina, no texto do século IV, né, na ordem eclesiástica de Hipólito, por exemplo, né, o bispo recita a oração de agradecimento sobre o pão para que ele se torne exemplum quod discit Grecus antitipum. Meu latim, né? Exemplum quod discit Grecus antitipum, que é do corpo de Cristo, e também sobre o cálice com vinho, para que se torne antítipos ou similitudo do sangue de Cristo. Para a igreja oriental, essa terminologia não era tão consensual, né? Bom, Cirilo de Alexandria, um grande expoente, né, do pensamento grego, ele critica bastante esse vocábulo tipos, né? Já o Teodoro de Mopsuésia, ou Mopsuestia, né? Ele já a palavra símbolo, né? E João Damasceno criticava a expressão de figura. Vamos lá. Cirilo critica tipos, o vocábulo, né? Teodoro a palavra símbolo e João Damasceno criticava a figura, a expressão figura. Aparentemente porque também na igreja grega figura e símbolo nem sempre puderam ser entendidos no sentido de símbolo real, né? Real porque na figura, e sim como um aposto à realidade, ou seja, não real, apenas figura. Deu para entender? Figura e símbolo eram coisas bastante específicas que não expressavam o sentido de símbolo real, tá? Real, como eu falei, no sentido da figura física, né? E também não real, aposto, né, à realidade apenas como figura, tá bom? Bom, Agostinho de Hipona, mais uma vez, Santo Agostinho aqui para nós, ele exerce já uma grande influência sobre a teologia dos sacramentos ocidental, ao partir de uma distinção entre res, que é coisa em grego, né, res, e signum, que em latim, perdão, é res, coisa, e signum, sinal. E vamos ver o que ele escreve aqui, né? Vamos pegar aqui um trecho dele.
lá da sua obra de doutrina cristiana, né, no número 2, parágrafos 2 e 4, né, ele vai escrever assim, ó: coisas, no verdadeiro sentido, são as que não existem para designar algo, mas representam a si mesmas, como madeira, animal e semelhantes. Sinais, porém, sempre apontam para algo diferente. Ao lado disso, porém, existem também coisas que existem em si e que são, ao mesmo tempo, sinais para outras coisas. Exemplos bíblicos para isso são a madeira que Moisés atirou na água amarga para lhe tirar a amargura, que está lá em Êxodo 15, versículo 25, e o animal que Abraão se sacrificou por seu filho, lá em Gênesis 22, né, versículo 13. E dentre os sinais, deve distinguir os sinais naturais, ou seja, que ele diz de signa naturalia, dos sinais dados, né? Distinguir os sinais naturais, signa naturalia, dos sinais dados, ou signa data. Sinais naturais dão a reconhecer uma coisa sem que tenham a intenção, como por exemplo, a fumaça aponta para a existência de um fogo, e a expressão de rosto de cada pessoa entristecida revela seu estado de espírito. Perceberam? Sinais naturais dão a reconhecer uma coisa que tenham a intenção. Por exemplo, a fumaça que aponta para a existência de um fogo, e a expressão do rosto de uma pessoa entristecida revela o estado do seu espírito. Aqui são dois exemplos que ele está dando, da fumaça e do rosto de uma pessoa. E os sinais dados? Os sinais dados, porém, como, por exemplo, um aceno consciente com a cabeça, né, ou um gesto intencional com a mão, ou uma sinalização militar, né, do estandarte, são aí dados intencionalmente para dar a conhecer algo. Entre esses figura, sobretudo, a palavra, né? Tá bom? Esse aí, Agostinho. Para Agostinho, então, os sacramentos são sinais dados. São denominados sinais sagrados, signa sacra, ou signa sacra, né? Porque apontam para uma realidade sagrada. Por meio das coisas visíveis, a pessoa crê, e a pessoa que crê é conduzida às realidades invisíveis. A água do batismo toca o corpo e lava o coração, né? O sinal decisivo, porém, é a palavra. Tirando a palavra, o que é a água, senão simplesmente água, né? Esse é o pensamento aí de Agostinho. E a palavra, ela se agrega ao elemento e ele se torna sacramento. Assim, o sacramento é como que palavra visível, né? A palavra que se torna visível. A elevada posição que compete à palavra, porém, tem apenas fundamentos fenomenológicos, né? Uma fundamentação fenomenológica, ou seja, numa teoria geral dos sinais, mas também teológica. A palavra sacramental é a palavra de fé da igreja, é a palavra extraída da Bíblia, né? E em uma última análise é a palavra de Cristo, daí tem seu poder. A distinção que Agostinho faz entre sinal e realidade é bastante enfática e por meio da sua ênfase na palavra em relação ao sinal visível, a teologia ocidental recebe uma tônica, né, diversa da teologia oriental, ou seja, ela se distancia do pensamento teológico oriental, contraposto a um pensamento mais voltado às figuras e mais real simbólica, né? Real traço simbólica próprio da Igreja Oriental. O pensamento da Igreja Ocidental destaca um pensamento mais analítico, que é determinado por palavras e conceitos. Aqui é herança grega, né? Um pouco da herança grega, pensamento analítico, né? Determinado por palavras e conceitos. Bom, esse é um pouco da Igreja Antiga. Agora nós vamos falar do período da Escolástica, tá bom? E o período da Escolástica ele é marcado justamente pela procura de uma definição.
Então, aquele conceito amplo de sacramento que a Igreja Antiga tinha, por exemplo, não definido com precisão, foi até mais ou menos ali o século XII. Na época da pré-escolástica, ainda se proliferavam algumas ideias muito divergentes sobre o número dos sacramentos. Não tinha ainda, como eu dizia, não existia uma definição de quantos sacramentos, quais são os sacramentos. Mais ou menos que cada região tinha um caminho, por assim, uma resposta, né? Mas aí o bispo, ou os bispos, né, Fulberto de Chartres e também Bruno de Würzburg, eles já admitiam somente 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. Já Bernardo de Claraval, ele admitia 10 sacramentos, olha só. Entre eles, o próprio lava-pé, por exemplo, ele considerava como sendo um sacramento. O cardeal Pedro Damião, ele já admitia 12 sacramentos. E aí nisso ele incluía a unção do rei, tá? Para vocês perceberem que não havia uma definição clara de quantos eram, quais eram e assim por diante. Tantos outros também, teólogos e pensadores da época, se moviam entre essas grandezas aí, né? Somente com o interesse de sistematizar que a escolástica primitiva possuía que começaram a surgir os primeiros tratados sobre os sacramentos. A escolástica, ela começa, vamos dizer assim, colocar ordem na estante, né? Então a teologia ela era colocada aqui, colocada lá, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco falam, enfim. A escolástica começa a sistematizar e colocar cada coisa no seu ambiente, na sua prateleira, por assim dizer. Então ela sistematiza, começa a sistematizar, né? E aí vão surgir os primeiros tratados sobre os sacramentos, e aí também com isso, com esses tratados, né, as tentativas de definição e a fixação também em 7 sacramentos. Isso só vai acontecer ali por volta da metade do século XII, né? Então, a metade do século XII já se tem um pouco mais claro que sacramentos são 7, mas só vai ser isso realmente confirmado mais tarde no Concílio de Trento, tá? Hugo de São Vítor, também um influente teólogo da escola agostiniana dos cônegos de Paris, né, que é vem da ordem de Santo Agostinho, né, Hugo de São Vítor, ele já procurava uma definição que valesse somente para o sacramento no sentido mais restrito. Aí o termo sinal, né, para ele parecia demasiadamente amplo, pois sinais sinalizam, né, mas não são capazes de conceder o que é o sinalizado, né? Eles sinalizam, eles meio que apontam, mas não restringe, né? Não especifica, né, o que é o sinalizado. E também não traz tanto a sua eficácia, né? Enfim, os sacramentos eles contêm a graça que sinalizam, portanto, não são apenas sinais, né? Eles contêm a graça, mas também e são também vasos da graça. Olha só, hein? Na figura do vaso também se expressa a compreensão terapêutica da doutrina sacramental da escolástica, né? Um resumo aí, mais ou menos para vocês entenderem. A graça sacramental é entendida em grande parte, ainda que não exclusivamente, como medicamento contra o pecado e suas consequências. Os sacramentos em si são algo como recipientes do medicamento. Deu para dar uma ilustrada, né? Então, a graça sacramental é entendida em grande parte, ainda que não exclusivamente, como um medicamento contra o pecado e suas consequências, né? O sacramento é um medicamento contra o pecado e as consequências do pecado. Os sacramentos em si são algo como que recipientes, né, do medicamento. Então, existe a graça sacramental e aí existe aquilo que vai fazer o transporte, né, da graça sacramental. Então, é o sacramento, tá bom? Que traz o remédio, o medicamento. E ainda falando de Hugo de São Vítor, ele vai dizer, né, na sua obra De Sacramentis Christiani Fidei, ele vai trazer um típico exemplo para a mudança
que se dá já no uso linguístico, né? No título dessa sua obra, por exemplo, Sacramentum, ainda tem o sentido de mistério, que é conteúdo da fé. Portanto, deve ser traduzida, por exemplo, como a respeito dos mistérios da fé cristã, né? De Sacramenti Christiani Fidei. E nessa obra, então, Hugo de São Vítor ele desenvolve, após ter falado, né, do Tratado da Criação, da fé, dos sacramentos, da Antiga Aliança, ele faz um tratado sistemático sobre os sacramentos no sentido mais restrito. E aí a definição que ele vai dar é a seguinte, ó. Sacramento é o elemento matéria, apresentado exteriormente, perceptível aos sentidos, e que, em virtude de uma semelhança, representa ou representans, em virtude da instituição por Cristo, significans, e em virtude de uma consagração santificadora, contém ou continens uma graça espiritual invisível. Vamos lá. Sacramento é um elemento matéria. Por isso que nós vamos ter nos sacramentos matéria e forma, que depois nós vamos entrar mais a fundo nisso. Então, o sacramento é um elemento matéria. Apresentado exteriormente, perceptível a sentidos, eu posso pegar, eu posso sentir o cheiro, eu enxergo, perceptível a sentidos, e que em virtude de uma semelhança, representa em virtude da instituição por Cristo, também significa em virtude de uma consagração santificadora, e que contém uma graça espiritual invisível. Tá? Já um outro escritor, que é Pedro Lombardo, ele escreve 4 livros de sentenças, né? Ele tem uma obra em 4 volumes chamada Livros de Sentenças, e que se tornaram leitura obrigatória para todo teólogo do século XIII. E aí ele vai formular o seguinte: denomina-se de sacramento, no verdadeiro sentido, o que é sinal da graça de Deus, de tal modo que leva a sua imagem e é sua causa. Tá? Denomina-se de sacramento, no próprio sentido, o que é sinal da graça de Deus, de tal modo que leva a sua imagem e é sua causa. E ele vai trabalhar com o termo imago, que é imagem, né? E ainda lembra né, a tradição da Igreja Antiga, e também o vocábulo causa, que sinaliza um novo interesse, a pergunta pela causalidade, tá? E com isso está colocada a tarefa central, por cuja solução se empenha a teologia sacramental na escolástica. Como pode algo ser sinal de tal modo que simultaneamente retrata e causa? Tá? Então, pensamento central da escolástica, né, na teologia sacramental. Como pode algo ser sinal de tal modo que simultaneamente retrata e causa? E aí vamos falar da causa da graça, né? E a princípio aí o conceito causa era aceito somente com hesitação e empregado de modo muito modificado, né? A preocupação teológica e a soberania de Deus falavam contra tal conceito, que sofreu restrições quando se falava da influência causal de sua graça. E o problema também antropológico, como coisas materiais, né? Por exemplo, os elementos do rito, que poderiam atuar sobre algo espiritual, a alma do ser humano, por exemplo. Por isso, a obra Summa Lensis, que é uma obra conjunta com vários teólogos franciscanos, ali depois de 1235, mais ou menos, essa obra então ensina um efeito dispositivo, ou seja, o sacramento efetuaria certa disposição, isto é, um elemento na alma que ainda não seria a própria graça, mas que prepararia a alma para a graça, tá bom? E aí, dentre eles, nós vamos ter, por exemplo, São Boaventura, que em seu Breviloquium rejeita expressamente a ideia de um princípio casual no sacramento, né? Pois a graça seria infundida unicamente por Deus,
e Deus não teria vinculado o seu poder aos sacramentos, né? Aí as palavras vaso e causa, né, que nós estamos aí abordando, deveriam ser entendidas somente no sentido de que, em virtude de uma ordem divina, a graça teria que ser recebida no sacramento e através deles. O fato de acontecer a cura, de fato, não se deve a uma forma própria dos sacramentos em si, mas unicamente à ordem de Deus. Ou, como diz São Boaventura no comentário às sentenças, a promessa divina, tá? Firmada como que por um pacto, né? Ex quada passione, de atuar, né, no seu poder toda vez que o sacramento é recebido. A essa interpretação é dada o nome de teoria do condicionamento ou teoria do pacto na história dos dogmas, né? Ainda nessa obra, Comentários às Sentenças, São Boaventura apresenta ambas as interpretações, a teoria da causalidade dispositiva e a teoria do pacto. Depois ele dá a entender que ele, né, prefere a segunda, né, a teoria do pacto, ele prefere, mas não se considera em condições de decidir definitivamente por uma das duas teorias, ainda declara que existe uma linguagem racional exata e própria nesse conceito. Quando falamos de coisas maravilhosas, não devemos agarrar-nos firmemente à razão. Quando falamos de coisas maravilhosas, não devemos agarrar-nos firmemente à razão. São Tomás de Aquino não ficou satisfeito com essa teoria do pacto, né? E que São Boaventura preferia, e no seu entender, no entender de Tomás, ele acha que seria válida a teoria do pacto, os sacramentos não, só seria válida a teoria do pacto se os sacramentos não fossem causas, né? Mas seriam apenas condições da graça, né? Então, se essa teoria fosse realmente válida, os sacramentos não teriam causalidade, não seriam causa, mas seriam condições dessa graça. Então ele não aceitava a teoria do pacto de São Boaventura. A sua eficácia não estaria objetivamente fundamentada, mas estaria puramente por decreto. Os sacramentos seriam comparáveis, por exemplo, a uma moeda de chumbo, que recebeu um valor de 100 libras apenas por decreto do rei, mas que, ao contrário do ouro autêntico, em si não tem valor algum. Então quem dá o valor é alguém, o rei, né, o decreto do rei, que dá que daria essa validade para aquilo, né? Então não é assim que ele concorda, ele não consegue concordar com o pacto teoria do pacto. E Tomás também defendia a ideia da causalidade instrumental. O que isso quer dizer? Os sacramentos são instrumentos, causa instrumentalis, causa instrumental, né? São instrumentos na mão de Deus. E aí o próprio Deus permanece sendo o verdadeiro sujeito da graça, do agir da graça, né? Ele é o sujeito. No entanto, os sacramentos não são necessários apenas em virtude de uma ordem divina, que também poderia não ter sido dada, mas em virtude da causa em si. E os sinais, então, físico-materiais são adequados ao ser humano físico, né? E nesta visão positiva de matéria e de corporalidade se evidencia a diferença em relação à teologia franciscana contemporânea, que via o fato de o ser humano espiritual ter que se envolver com sinais materiais antes como prova de obediência para a humilhação do espírito humano. Tomás de Aquino também entendia a instrumentalidade causal em sentido restrito, como causa instrumentalis. O sacramento atua no que concerne ao efeito sacramental intermediário, a preparação da alma para a graça, por exemplo. Quanto ao último efeito, que é o efeito da própria graça, o sacramento atua somente de modo dispositivo. Se essa associação restritiva de causalidade instrumental e causalidade dispositiva vale também para a sua Suma Teológica, né?
que é controvertido aí na pesquisa atual, mas não vamos entrar em detalhes, tá bom? Mas um pouco esse é o apanhado, né, da, da, da nossa aula de hoje, né? Que nós, dentro da nossa aula de hoje, falando aí das exposições dos conceitos de sacramento e mistério dentro da igreja antiga e aí na escolástica, que vai se encaminhando agora para algumas outras discussões teológicas que a gente deixa para falar na nossa próxima aula, tá bom? Aí nós entramos com alguns outros conceitos em cima dos sacramentos, das orações e tudo mais, tá bom? Então, obrigado por assistir essa nossa aula, e a gente vai se falando sugestões, dificuldades, dúvidas. Vocês podem estar entrando em contato com a gente ou deixando aí nos comentários deste vídeo. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter assistido até aqui, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.